Boa noite, irmãos queridos, irmãs. Mais uma vez aqui estamos reunidos, agradecendo aqui a direção desta casa que me confere hoje a oportunidade de vir aqui fazer essa explanação do Evangelho de Cristo Jesus na visão espírita. Vamos falarmos hoje do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós sabemos quem é Deus, todos nós sabemos. Sabemos também que Mamon é fortuna, riqueza. Portanto, não podemos servir a dois senhores. Mais precisamente, vamos falar do item 14, que é exatamente as instruções dos Espíritos a respeito dos bens terrenos, ou seja, desprendimento dos bens terrenos. A lição do Livro dos Espíritos, na pergunta 880, diz o seguinte: qual é o primeiro direito natural do homem? Os Espíritos então respondem: a vida. Joana de Ângeles, a grande mentora de Divaldo Franco, diz o seguinte: o corpo humano é a máquina mais perfeita que Deus criou. E nós podemos dizer que esse corpo, com essa inteligência que Deus nos deu, diante desse cosmos tão abundante de tantas oportunidades, é lícito o homem procurar o bem-estar. A pergunta 719, também do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: é repreensível o homem procurar adquirir os bens terrenos, procurar o bem-estar? Os Espíritos dizem: não. É lícito, porque Deus nos dá essa oportunidade, para que nós possamos ir em busca dos bens terrenos, para a nossa sobrevivência. Mas, atrás de tudo isso, a pergunta diz o seguinte: desde que esses bens sejam conseguidos sem prejudicar outrem, ou seja, sem prejudicar o teu próximo. E nós sabemos, grandes fortunas existem que foram adquiridas através da influência, meios ilícitos. E o livro das leis morais, também da Federação Espírita Brasileira, editado por Rodolfo Caligares, ele diz o seguinte: é comum essas fortunas chegar às mãos de herdeiros. Mas como chega às mãos desses herdeiros? Porque no plano espiritual, aqueles que lá estão, futuros herdeiros, vê o mau uso da riqueza pelos seus futuros pais. Eles pedem para reencarnar e voltar ao processo terreno. Porém, aqui chegando, com todo o conforto que os pais lhes recebem, eles crescem e aquelas luzes da ribalta fazem o quê? Ofuscam-lhes. Então eles deixam de fazer aquilo para o qual vieram fazer. Crescem e deixam de fazer o quê? Administrar os bens em benefício da sociedade. Se assim fizesse, é claro que poderiam se redimir, mas não fazem. Porque aqueles que aqui chegam e vê a fortuna e o conforto do lar, é comum crescerem e esquecer dos demais em volta. E nós sabemos que a riqueza, os bens terrenos, têm o lado social. Que lado social é? Da riqueza. É exatamente investir em emprego, fábricas, empregar, auxiliar, financiar a ciência e também as artes
e a comunidade, ou seja, daqueles que estão em sua volta. É assim que tem que ser exatamente administrados os bens terrenos. Mas nem sempre é assim. No item 14, nós temos as instruções dos Espíritos. E lá tem um senhor cujo nome, Lacordaire, Constantina, 1863. Curioso o nosso irmão Lacordaire. O seu nome, Jean-Baptiste Dominique Henri Lacordaire. De uma família de religiosos, porém, desde a sua infância até a sua mocidade, ateu. Divergia de toda a família. Porém, na sua fase adulta, ele toma outro rumo. Ele vai para a ordem dos dominicanos e passa a ser o advogado das causas dos humildes, dos necessitados. E assim foi a sua vida. Outro fato curioso, ele nasceu na França em 1801 e desencarnou em 1862. Ele escreve, em junho de 1853, ele escreve uma carta, onde ele mesmo faz a pergunta e responde a própria pergunta dele. Ouvistes falar das mesas girantes e falantes? E ele mesmo responde dizendo assim: de antemão eu achei algo banal, porém fui vê-las, ouvi falar e fiz falar, e elas me disseram coisas fantásticas do presente e do passado. Estaria ali aquele irmão Lacordaire se preparando, porque em 1863, quando Kardec está elaborando o Evangelho, ele lá está exatamente para falar do desprendimento dos bens terrenos em Constantina. Então ele diz o seguinte: venho, meus queridos irmãos e irmãs, trazer o meu óbolo para auxiliá-los na evolução moral e espiritual. Esse intercâmbio entre espíritos e encarnados se faz necessário, os dois lados contribuindo para a evolução de ambos. Ele diz também que os bens terrenos é o grande entrave da humanidade, no progresso da humanidade. Porque o orgulho sempre está caminhando do lado da fortuna. E isso faz com que as pessoas deixam de fazer aquilo para a qual vieram. Realmente. Quantas fortunas houve no planeta Terra que nós temos ciência, através da história. Vamos falar de uma que todos aqui conhecem, no meio espírita conhecem tão bem. Uma cidade chamada Jericó, segundo a história, a cidade mais antiga do mundo. Avenida larga, cheia de sicômeros, uma árvore que produzia sombras para os mercadores ali se deliciarem daquela sombra no seu descanso. Produzia um fruto vermelho não comestível, no estilo da nossa moreira, embora uma árvore mais robusta. E naquela cidade, nessa mesma avenida, tinha um grande palacete. E ali morava um homem mais rico daquela redondeza. Essa cidadezinha de Jericó, ela fica na Cisjordânia, nas margens do Rio Jordão. E, certa vez, ia passar ali Jesus,
em Jericó. Eis que esse homem milionário, poderíamos dizer um pequeno polegar, porque ele era baixinho, e ele nutria assim, uma simpatia muito grande pelo nome Jesus, pelas histórias que ouvia de Jesus, e ele tinha uma vontade de conhecê-lo, mas o orgulho o fazia não procurá-lo. Mas como Jesus passaria na avenida, praticamente próximo da sua casa, então ele tomou uma atitude: eu vou ver Jesus. Então para a avenida ele foi. Mas era uma multidão, segundo consta, aproximadamente de 5.000 pessoas. E ele, pequenininho, esmirrado que era, o que ele fez? Ele simplesmente teve a ideia. Subiu no sicômoro, na árvore, porque ali ele poderia ver Jesus melhor do que os demais. Subiu no tronco daquela árvore, o que aconteceu? Jesus chegando de frente daquela árvore, olha para ele e diz assim: Zaqueu, desça dessa árvore, vai para a tua casa. É lícito que nessa noite eu pernoite lá. O que fez? Ele se sentiu todo lisonjeado, pulou daquela árvore, foi para casa, fez um belo banquete para Jesus, para os mais apóstolos que com ele estavam. Um detalhe nessa palavra de Jesus, quando Jesus diz assim: desça dessa árvore, Zaqueu. Jesus queria dizer: desça do teu orgulho, da tua vaidade. E ele atendeu o chamado de Jesus. Recebeu Jesus da melhor maneira possível. Muitos daqueles que estavam naquela multidão olharam um para o outro e disseram assim: mas como pode ele hospedar na casa de um homem de má vida, de um publicano cobrador de impostos, arquimilionário, porque ele era comissionado e ganhava muito dinheiro? Porém, Jesus veio exatamente para isso, para levar o remédio a quem estava doente, porque os sãos não precisam de médico. Ele foi para a casa de Zaqueu com os seus apóstolos, pernoitaram. No dia seguinte, Zaqueu chega a Jesus e diz: mestre, eu vou distribuir 50% dos meus bens para os pobres e vou ressarcir de todos aqueles pelo qual fui injusto na cobrança de impostos e vou devolver 4 por 1. Olha, veja só, 4 por 1. Jesus então diz: esta casa hoje recebe a libertação. Esse é um filho de Abraão, portanto se faz merecedor. Ali se transformava um homem milionário, exatamente como Jesus imaginava. Porque aquele homem, ele viera para ser o que foi nos séculos depois. Porque aquele homem, Zaqueu, na sua última encarnação, reencarnou aqui no estado do Ceará, numa cidadezinha chamada Riacho do Sangue, que hoje chama-se Jaguaratirama. Mudou de nome, o nome Riacho do Sangue não pegava bem. Que, filho de um fazendeiro muito bem de vida, porém perdera tudo, passou a ser empregado da fazenda do pai dele. Ele vai para o Rio de Janeiro, lá estuda medicina com uma dificuldade tamanha. Às vezes ficava devendo a pensão, às vezes ficava devendo a escola, dava aulas particulares para poder suprir, pagar a pensão e pagar a escola. O pai já não podia mais ajudá-lo. Se transformou médico, dedicado, inclusive psicógrafo, porque ele também recebia receituários da espiritualidade. Naquela época, imagine, um médico na cidade do Rio de Janeiro tinha tudo para ser um milionário, porque ele ia atender a sociedade, porque naquela época ele procurava médico porque tinha dinheiro. Mas ele isso não fez. Ele simplesmente atendia a todos. Chegou ao ponto de um dia, uma senhora
uma mãe, uma criança doente, levou a ele para ele consultar. Ele consultou e fez uma receita, receitando um remédio para que ela comprasse o remédio e desse para a criança. Ela então olhou para ele e disse assim: doutor, eu não tenho com que comprar o remédio. Ele não tinha também nada no seu bolso para ofertar para aquela mulher comprar aquele remédio. O que ele fez? Tirou seu anel de formatura e deu a ela e falou: procura uma joalheria, venda o anel e compra o remédio da sua filha. E ficou conhecido como Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, médico dos pobres, aquele Zaqueu lá de Jericó. Veja a história da humanidade, como ela transcorre. E tantos outros. Eu também trouxe aqui uma pequena passagem, que eu vou também falar, de um Frederico Figner, de ascendência judaica, nascido na Tchecoslováquia, então, naquela época, Boêmia, antiga Boêmia, filho de pais judeus, que aos 16 anos entra num navio de imigrantes e vai para os Estados Unidos. Ele diz para o pai e para a mãe: meu destino é o Brasil. Vou passar nos Estados Unidos, melhorar o inglês, ver o que posso fazer lá e depois vou para o Brasil. E assim o fez. Quando ele passou a sua maioridade, os seus 20 e poucos anos, foi faxineiro nos Estados Unidos, limpando praças com 15 para 16 anos. Chegando no Brasil, uma bagagem imensa de gramofones, desenvolvido e desenhado por Thomas Edison. Aqui chegando, ele monta uma loja de vendas de partituras que ele trouxe, passou a importar os gramofones, montou as casas Edison, conhecida, eu ainda alcancei em São Paulo, Casa Edison. Concomitantemente, ele fundou a Odeon, Companhia Gravadora de Discos. Esse homem ele fez tanta caridade no Rio de Janeiro, que uma é tão conhecida, que é o Recanto dos Artistas. Eles não conseguiam construir porque não tinha o suficiente para construir. Ele comprou o terreno, doou e ajudou na construção daquele recanto que tem no Rio de Janeiro dos Artistas. Ele fez muita caridade no Rio de Janeiro, porque ele se tornou um homem muito milionário, porque no Brasil não tinha nada, tudo aquilo era novidade, aquela loja de instrumentos musicais, vendendo discos, gravando, na época de Vicente Celestino, Francisco Alves, o apogeu da música, exatamente foi ele causador de tudo aquilo. E o que ele fez? Fazendo caridade incansavelmente. Conhece uma carioca, casa, tem 6 filhos, sendo que as 3 primeiras morreram na infância. Ficou desesperado. 3 filhas, uma seguida da outra. A mais velha, a primogênita, Marta. Ele ficou desesperado, mas ele conhecia muitos amigos espíritas, a família Bidu Sayão, do pai da Bidu Sayão, aquela cantora lírica. Então ele passou a frequentar o meio espírita, um judeu frequentando o meio espírita. Um detalhe, ateu ele era. Porém, isso transformou, veja como as coisas fazem o ser humano mudar. Ele então fez o seguinte, passou a frequentar o centro espírita, passou a frequentar Chico Xavier e Pedro Leopoldo, fez uma amizade com Chico tamanha. Então, em 1947, ele desencarna com problema de coração. No seu desencarne, ele teve um trabalho imenso, porque ele não esperava, porque ele era um homem muito, vamos dizer, de negócio, então ele era fantástico esse homem. Frederico Figner. Aqui em São Paulo, ele criou uma filial da Odeon. Esse prédio aqui que está à minha esquerda, onde é uma escola hoje, ali era a Odeon. Frederico Figner esteve aqui várias vezes, vizinho de João Ramalho, porque ele sempre vinha aqui na sua filial.
Quando ele desencarna em 1947, ele deixa um testamento, deixando parte da fortuna em dinheiro e os bens para as filhas. Chico não quis, porque falou que não era lícito. O que fez? Elas, então, através do próprio Chico, fizeram com que a Federação Espírita recebesse aquela herança e fosse distribuída entre as instituições de caridade. Um fato curioso, que quando ele desencarna, ele se sente numa situação tamanha, mas aí quando ele olha, ele vê lá a Marta, a filha primogênita dele. Falou: papai, eu vim aqui lhe ajudar. E trouxe mais 2 amigos para lhe ajudar. O irmão Andrade. Andrade, você estava falando sobre o irmão Andrade? E também esse aqui. Ele olhou, Bezerra de Menezes. Ele falou para Marta: Marta, o que fiz para merecer tudo isso? Bezerra de Menezes vir aqui me auxiliar? Ela disse assim: é a recompensa pelos bens terrenos que você recebeu do Pai Maior e soube administrar em prol daqueles que necessitavam. Quando o Bezerra, então, faz toda a preparação e leva ele para o plano espiritual, passa por uma ponte iluminadíssima, tamanho, parecia o céu aberto. Ele, quando ultrapassou aquela ponte, na companhia da filha, do irmão Andrade e do doutor Bezerra de Menezes, ele fala: Bezerra, graças a Deus, muito obrigado. Bezerra falou: não agradeça. Está escrito lá no Evangelho: fora da caridade não há salvação. Ele então teve consciência que realmente tinha feito aquilo que estava ao seu alcance. Porém, ele solta uma frase, ele diz assim: poderia eu ter feito muito mais. Eu tinha condições de fazer muito mais. Olha só a consciência daquele homem. Passados os tempos, Chico recebe alguém dizendo assim: voltei. Irmão Jacó. Bezerra, quando recebeu ele, após o seu desencarne, o chamava de irmão Jacó. Ele vem até Chico e fala: voltei, trouxe esse livro, Chico psicografou, irmão Jacó. Ou seja, as histórias de Bezerra, desde lá da Palestina, da Cisjordânia, desse homem, Figner, sobrenome Figner, exatamente são de várias existências juntas. Então, isso é maravilhoso. O Evangelho, à luz do Espiritismo, nos traz essas peripécias, esse conhecimento, essa história que nos faz enriquecer a nossa doutrina espírita. Porque é interessante. Eu estava exatamente falando sobre esse homem, uma pessoa aqui em São Bernardo. Ele ficou assim arregalado olhando e falou: mas espera aí, eu fui funcionário da Copacabana, da Odeon. Ele era o dono da Odeon. Eu falei: ele era o dono da Odeon. Esse livro é dele. Ele ficou encantado. Me pediu a história exatamente de Frederico Figueiredo. Eu emprestei as 3 revistas para ele. Ele ficou encantado. Eu tenho vizinhos que trabalham no Odeon. Então, veja essa história desses amigos que passam por esse planeta Terra, trazendo tanta coisa de interessante. Não é? E o nosso irmão Lacordaire também está no Evangelho. Nós devemos produzir os nossos tesouros nos céus. Não junteis tesouros aqui na terra, porque aqui a traça destrói. A ferrugem oxida, o ladrão rouba, mas na divinidade não existe a traça, não existe a ferrugem e também não existe o ladrão. Porque às vezes nós nos sentimos encantados com a fortuna,
aqueles que a têm. Mas se soubessem quanto que a fortuna pode ajudar a sociedade. E nós temos vários exemplos de pessoas, hoje, cotidianamente, por exemplo, todos nós aqui sabemos, de um grande milionário americano, Bill Gates, que hoje entregou a sua firma para ser administrada por pessoas de confiança, e ele corre à África, visitando aqueles lugarejos onde tem necessidade da água. Instalou, inclusive, até máquinas para dessinalizar a água do mar, para dar água àquela gente. Monta escolas toda aparelhada com computadores de última geração, fazendo o quê? O bom uso da fortuna, financiando a ciência, as artes, os agrupamentos sociais tão necessitados. E nós temos tantas entidades hoje que podemos ajudar, às vezes um pouquinho mensalmente. Médicos Sem Fronteiras é um exemplo. Em todos os lugares onde tem guerras, onde tem epidemia, eles lá estão. Médicos dedicados de todas as nações, de mais de 60 nações, médicos chineses, médicos brasileiros, 42 médicos brasileiros estão nesse projeto, japoneses, africanos, europeus, americanos, fazendo um trabalho de uma dedicação tamanha. Médicos que poderiam estar no seu consultório, tranquilos, bem formados que são, mas estão se dedicando, ou seja, levando ajuda aonde há a necessidade. E aquela necessidade que aqueles povos têm, notadamente na África, necessidade material, necessidade afetiva, órfãos que perdeu pai e mãe, eles acolhem todo mundo. É fantástico. Poderíamos citar aqui também um médico alemão, que com 15 anos, ele disse: me formarei médico, mas aqui não ficarei na Alemanha. Irei para a África, porque eu quero ajudar os meus irmãos africanos. Albert Schweitzer se forma médico, pega o pouco que tinha, fez uma coleta em dinheiro, foi para o Gabão, montou um hospital e lá viveu até os 92 anos, cuidando daquela gente nativa. Um serviço tão esplendoroso que no dia do seu desencarne ouviu-se uma música transcendental vindo dos céus. Aquela luz imensa, inclusive aqueles que com ele trabalhavam, aqueles nativos, ouviram essa música, a música dos anjos. Não se tem notícia, aqui no nosso planeta Terra, de alguém que ouviu música, uma música transcendental em coro de anjos. Mas lá naquele dia, aqueles nativos ouviram a música dos anjos. Ficaram encantados, se ajoelharam olhando para os céus. Uma cena impressionante. Então esses são os exemplos que nós temos nessa história da humanidade. Estamos hoje aqui falando do nosso desprendimento dos bens terrenos. Mas como o nosso irmão Lacordaire fala, aqueles que os têm podem fazer bom uso, ajudando aqueles que menos têm. Quem tem mais, dá mais. Nós sabemos que é um planeta cheio de oportunidades. Muitos têm mais possibilidade de adquirir, outros menos, outros não têm, talvez, a inteligência necessária, porque todos nós dependemos também da nossa condição de oportunidades, porque nem todos têm a mesma oportunidade de angariar fortuna. Mas aqueles que tiveram essa oportunidade, faça um bom proveito dessa fortuna. Financie,
gere emprego, ajude as artes, a ciência e todo agrupamento que vive próximo de ti. Porque os nossos semelhantes são os nossos irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus. Portanto, somos irmãos. Não importa o credo. Irmãos, seremos sempre. Eu agradeço, Eliane, a oportunidade dessa noite poder vir aqui falar do Evangelho na visão espírita, desse tema tão cativante. Embora o Evangelho é rico, todo o Evangelho de Jesus, mas tem certos que parece que caem de bandeja para que nós possamos dissertar e trazer algo em torno para brilhantar o Evangelho da noite. Foi essas histórias que eu trouxe. Muitíssimo obrigado, Eliane, e a direção desta casa, pela sua oportunidade que me concedeu.